Capítulo 15. Capítulo 15 da nossa Confissão de Fé Batista de 1689, lá de Londres, na Inglaterra. Muito antiga, muito válida ainda, com certeza errante, não é que nem a nossa Bíblia, mas é através das Escrituras que nós estamos avaliando essa confissão de fé. Então, chegamos no capítulo 15, na última aula, falamos sobre arrependimento, o quanto é necessário o arrependimento. Vamos dar uma recapitulada no que nós já conversamos sobre, e nós vamos avançar para o terceiro ponto deste capítulo. Então, capítulo 15, sobre o arrependimento para a vida e salvação. Bom, nós comparamos a salvação, fizemos uma metáfora com alguém que foi tirado de um lugar de lama, todo descabelado, todo sujo, todo melado, numa situação deplorável, faminto, então com inúmeras necessidades ali. Então, a salvação, a gente compara a retirada deste indivíduo ou da lama, a limpeza dele, fornecer um banquete a ele, pentear o cabelo, arrumar tudo. Então, cada uma das coisas que é fornecida faz parte dessa mesma salvação. E cada elemento a gente chama e tem chamado de graça salvífica. Então, elementos desta mesma salvação, nós temos estudado por vários e vários pontos aqui, tem capítulos separados para alguns desses elementos, outros foram citados em capítulos com outro tema, a gente citou, e temos visto que são infindáveis bênçãos. O que nós recebemos em Cristo é algo profundo demais, que não cabe em uma aula. Então, que nós estudaremos nessa confissão, mas teremos que estudar na Bíblia, e faleceremos um dia, ou Cristo voltará, e não teremos conhecido toda a profundidade do que recebemos em Cristo. Então, nos céus ainda expandiremos esse conhecimento do que Cristo fez por nós, e teremos a eternidade inteira para nos regozijarmos dessas coisas. Falamos na última aula, no primeiro ponto, sobre esse arrependimento, o que é esse arrependimento. Nós lemos o seguinte: aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural, e por isso servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. Então, das muitas coisas que nós citamos, primeiro, não há chamado eficaz sem arrependimento verdadeiro. Não existe nenhum cristão que tenha sido chamado a Cristo e não tenha experimentado o arrependimento. Afinal, todos pecaram, então todos precisam de arrependimento. Então, esse arrependimento verdadeiro, esse arrependimento para a vida, ele acontece em todos os cristãos. Nós citamos Thomas Watson na aula, que disse: o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. Então, é uma graça do Espírito de Deus, no qual o pecador é humilhado internamente e transformado externamente. Então, se torna visível. E nós falamos que arrepender-se do pecado implica em uma mudança notável, tão visível que outros podem percebê-la. E a pergunta para a gente refletir era: todos percebem o seu arrependimento? Todo mundo percebe que você se arrependeu dos seus pecados? Isso é visível em sua vida?
E não existe arrependimento para a vida que não gere esse ódio, essa repulsa pelo pecado cometido. E nós falaremos mais disso ainda no ponto 3 hoje. Falamos ainda no ponto 2 de uma renovação que é feita em todos estes que se arrependem. Então, no ponto 2, nós lemos: considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens pode, devido ao poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, cair em grandes pecados e provocações, Deus tem, no pacto da graça, providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Bom, então, falando sobre essa possibilidade, falando que não há ninguém, nenhum homem pecador, nenhum daqueles que são filhos de Adão, que faça o bem e não peque, todos nós estamos sujeitos a pecados e tentações. Sujeitos a pecados e tentações. E, no curso da nossa vida, podemos nos deparar com quedas em grandes pecados e provocações. Então, nós citamos, até quando falamos aqui o melhor dos homens, ou seja, qualquer um de nós, qualquer um que você tenha até respeito acima, e geralmente quem a maioria das pessoas tem um respeito talvez maior, por algum motivo de liderança, seria o pastor. E nós citamos: você está pronto para um escândalo, uma queda, um grande pecado do pastor? Bom, diz o pastor Ciro que eu arranjei para a cabeça com isso daí. Ele falou que muita gente, muita não, né? Algumas pessoas procuraram e falaram: olha, falar lá que pode ser que o senhor caia um dia em tentação. Não vai cair não, hein? De jeito nenhum, eu saio dessa igreja. E externalizaram duas preocupações, uma legítima, uma complicadinha. Então, primeiro, só comentando, realmente é possível. A Bíblia deixa claro que é possível, que qualquer um de nós caia em um grande pecado. É possível, mas não é desejável para nenhum de nós. Então, realmente, um irmão olhar para o outro e falar: não peque, é necessário, é legítimo, é importante fortalecer um ao outro. Não colocar contra a parede necessariamente, mas fortalecer um ao outro, ajudar para que não peque. E uma das maiores ajudas que a gente pode fazer é orando. Ore pela sua liderança, pelo seu pastor, pelos seus irmãos. Ore por si mesmo, da forma com que Jesus ensinou. Então, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Essa é uma oração diária, essa é uma oração necessária. Nós precisamos nos fortalecer, e fortalecer essa igreja, e fortalecer o pastor em oração. Oremos uns pelos outros, para que não caiamos. Para que não caiamos. E estejamos prontos para lidar com quedas de irmãos. Qualquer um de nós aqui. Então, como lidar, como sentir, como continuar depois disso? Porque se o pastor cometer algum erro e eu decidir sair da igreja, eu estou firme na igreja por causa do pastor ou por causa de Cristo? Essa é a reflexão necessária. Quem me firma? A única consideração que podemos levar: se o pastor cair, vou sair da igreja. Existe uma hipótese disso acontecer? Dependendo até sim, se a igreja abraçar o pecado e não tratar o pecado. Se a igreja decidir se corromper juntamente. Aí é outra coisa. Mas estamos aqui por Cristo e os homens são falhos. Então precisamos cuidar uns dos outros. Lembrem-se, pastor é uma ovelha. O sumo pastor, Cristo, este é o pastor por excelência e se fez cordeiro, morrendo na cruz. Mas nós todos somos ovelhas. Nós todos somos de origem pecaminosa. Nós todos temos tentações. Não existe um de nós que não sofra
com a presença do pecado hoje ainda. Então, como que nós vamos cuidar do caído? Como que nós vamos cuidar da igreja? São reflexões que a gente precisa fazer e nós precisamos estar prontos para se ocorrer, mas orando para que não ocorra. Orando para que não ocorra. Lembrando que nós falamos, se nós cairmos, o ponto 2 aqui deixa bem claro que se você está em Cristo, se você é um cristão verdadeiro e sofrer essa queda, você tem a garantia que o Espírito Santo há de te levantar. Essa é a garantia, o Espírito Santo vai te levantar, porque Deus providencia misericordiosamente esse levantar. E esse levantar através do quê? Do arrependimento. Então, um dos passos para levantar-se novamente é arrepender-se do pecado. Então, eu até citei, homens melhores que eu fizeram coisas piores que as que faço. Então, o que garante que eu não vou fazer algo escandaloso? O que garante que eu não vou cair? O que garante que eu não vou pecar? Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos encarar a guerra contra o pecado e a dependência da graça de Deus como uma realidade que ela é, não como um conto distante de nós. Precisamos depender da graça de Deus, estarmos conscientes que dependemos da graça de Deus e lutar contra o pecado, vigiar e orar. Irmãos, Gálatas 6:1, que a gente usou para concluir. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, precisamos cuidar para que nós mesmos não sejamos tentados e precisamos também cuidar para restaurar irmãos. Com mansidão, restaurar irmãos. Então, antes de continuarmos, eu gostaria de que orássemos. Orássemos para que não caiamos em pecados, para que Deus nos livre do pecado, que Deus nos fortaleça para não pecarmos, que Deus nos afaste do mal e que nós saibamos lidar caso algum dos nossos caia, caso algum dos nossos precise ser restaurado, que nós, com mansidão, ajudemos a restaurar. Então, para que não caiamos, e se alguém cair, para que o restauremos, vamos fazer essa oração. Vou pedir para a nossa irmã Laura, pode fazer essa oração? Oremos. Querido Pai, precioso Deus, te louvamos pela graça da salvação e por estarmos juntos em Cristo. Senhor, sabemos que enquanto estamos aqui como peregrinos, somos atacados por pecados que nos cercam, por pecados que ainda habitam em nós, por tentações da nossa própria carne, Senhor. Nós muito louvamos por saber que o pecado não tem mais poder sobre nós, de nos controlar, de nos fazer escravos. Mas nós, Senhor, ainda precisamos crescer, ainda precisamos nos revestir da nossa nova natureza e, mesmo assim, sabendo, cometemos falhas, Senhor. Nós nos deixamos ser vestidos pela velha natureza, nós nos deixamos cair e agir de maneira que não deveríamos mais agir, pois somos nova criatura. Senhor, nós pedimos nesta manhã como corpo, como igreja, como irmãos, que o Senhor derrame sobre nós a graça do seu Espírito para mortificarmos os pecados que ainda habitam em nós, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê mais entendimento da sua palavra, Senhor, que é um grande contraste para mostrar como ainda não estamos no caminho em muitas coisas. Pedimos, Senhor, que também abra os nossos olhos, nosso coração, com compaixão, com mansidão, com amor, para com os nossos irmãos, Pai, que também muitas vezes estão cambaleando, estão sendo tentados, que sejamos para eles uma ajuda, Senhor, uma âncora, um elo que os mantém firme, que os direciona para Cristo, pois só Cristo, Senhor, é quem nos mantém em pé. Que sejamos aqueles que ajudam, aqueles que oram, aqueles que dependem da sua graça. Pedimos isso, Senhor, aqui na nossa igreja e em todos os cristãos que estão ao redor, que também, Pai, dependem da sua graça e do teu Espírito. Ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então, cuidem para não cair, cuidem para que não caiam seus irmãos e restaurem os caídos. Busquem restauração. Continuando então sobre arrependimento, vamos para o terceiro ponto. Vamos falar de alguns frutos visíveis desse arrependimento, um processo, um procedimento comum deste arrependimento. Vamos ler. Esse arrependimento salvífico é uma graça evangélica, pela qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por ele com a tristeza segundo Deus, odeia seu pecado e aborrece a si mesma, orando por perdão e pela força da graça, com um propósito e esforço, através dos suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Bom, humilhado então, vamos lembrar de Watson, humilhado no interior, transformado no exterior. Precisamos deixar claro, retomar uma coisa que é muito básica para a fé cristã, mas precisa ser bem relembrada e é o que torna sólido esse entendimento. Existem dois caminhos do arrependimento, um caminho interno e um caminho externo. Esses dois caminhos acontecem, são trilhados por nós juntamente, não separadamente. Vamos dizer que são indivisíveis. Não dá para ser um apenas dos dois. Mas não é só no arrependimento que acontece isso, né? Tem vários exemplos, mas dois que a gente pode destacar: a fé e o amor. A fé e o amor também são assim indivisíveis no interior e exterior do cristão. Então, não tem como ser verdadeiro se não for ao mesmo tempo interno e externo. Não tem como esses elementos serem verdadeiros se não for tanto interno quanto externo. Estamos falando tanto no seu coração, no seu interior, na sua alma, no seu espírito, quanto nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas falas. Então, tanto no interior quanto no exterior. Bom, o primeiro exemplo, a fé. A fé, tem como definirmos a fé como algo externo? Não. Ela também é interna. Na verdade, nós focamos na fé no aspecto interno dela, mas ela se exterioriza, ou seja, ela tem seu aspecto externo. Então, nós vemos em Tiago, de que adianta dizer que tem a fé e não agir conforme a fé que possui? Tiago 2, 17 e 18, vamos lá, Tiago 2, 17 e 18, que diz o seguinte, alguém pode fazer a leitura desses dois versículos? Lembremos, todas essas realidades são realidades espirituais que invadem o nosso mundo físico, vamos dizer assim, nosso mundo visível. Então, originalmente, a essência de tudo isso é espiritual. E, por mais que você tenha visto no canal de televisão, você não vê espírito. Por mais que você tenha visto no filme de terror, não. O que é espiritual não é visível. Deus é espírito, então quem vê Deus? Não vê. Vê quando ele se encarnou. Aí nós vemos Deus, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aquilo que é espiritual não se vê. Então você consegue ver a fé espiritual? Não, o aspecto espiritual.
Mas Tiago deixa muito claro isso. Nós vemos as obras daquela realidade espiritual, porque ela invade esse mundo. E isso é uma coisa muito interessante. Um dia a gente precisa se debruçar sobre essas prolepses, ou coisas do escatom, coisas do fim dos tempos, da consumação, sabe, dos céus, que começam a invadir o nosso mundo. Entenda, olha que legal, do reino de Deus, você já é um invasor desse mundo. O mundo está sendo invadido pela realidade de Cristo transformando todas as coisas. E as suas ações, a sua fé é a invasão dos céus já aqui. Isso é muito sério. Agora, se você é simplesmente um carnal, só mostra que você não faz parte dessa realidade, desse reino que está se expandindo. Bom, então, se você diz, não, eu tenho fé, e não mostra obras que harmonizam com essa fé, atitudes que harmonizam com essa fé, você não tem fé, simplesmente isso, é uma fé que você diz, mas que está morta. Então, ele diz, mostre-me sua fé sem obras, ou seja, dá para mostrar algo espiritual? Não, a obra dá para mostrar. Então, ele diz, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, tem que partir da fé, não é uma casca sem alma. Tem que partir da fé, mas mostra exteriormente. Ou seja, essas obras são a externalização do que existe em seu interior. Não é fazer algo mecanicamente, não é um ritual qualquer, não é simplesmente uma disciplina, é algo de coração. É algo de coração. Ou cai naquilo de Isaías 29, 13, que seria o oposto, né? Isaías 29, 13, que diz, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Ou seja, tem como ser só exterior também, e isso é falso, isso não agrada a Deus. Isso não é fé de verdade. Então, não adianta ser só exterior. Lembrem-se, cantar hinos, desde que inventaram rádio, ele também canta, e ele não vai para o céu. Então, executar sem haver uma transformação interior, de nada vale. Então, isso é importante entendermos, é uma realidade espiritual que, se existir, ela é externalizada. Ela transforma as suas atitudes. É isso que a gente canta, por exemplo, naquela canção De Dentro a Fora, Vou Te Amar. Quer dizer, começando no meu interior e transbordando para toda a minha vida, de dentro a fora. Bom, o amor também é assim. Então, não adianta dizer que ama e não demonstrar amor. Então, o amor deve existir, ser uma realidade espiritual interna e frutificar exteriormente. Então, exemplos disso, quem que vai falar de amor, assim, de um exemplo fantástico? João, claro. Primeira de João, capítulo 3. Primeira de João, capítulo 3. Vamos ler o 11. Alguém pode ler? 1 João 3, 11. Então, essa é a mensagem, e ela é desde o princípio, amor. Devemos amar o próximo, devemos amar uns aos outros. Essa é a mensagem. 1 João 3, 16 a 18. 16 a 18. 3 versículos aí. 3 pessoas diferentes, vamos lá. Pausa então aqui. Devemos amar uns aos outros, isso é desde o princípio.
Aí eis a pergunta: e o que é o amor? É o filósofo, né? Bom, o que é o amor, então? Vamos conhecer através de quê? De Jesus. Jesus deu a vida por nós, isso é amor. Então, esse sacrifício, essa externalização é demonstrada. Essa atitude, essa ação, essa obediência, tudo isso demonstra o amor para nós. E aí, para nós entendermos isso em nossa vida e vivermos isso, a ordem é: devemos então dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, eis aí a ordem, a externalização também. Como aplicar isso na prática? Ele continua, alguém leu 17. Ou seja, a origem do amor é Deus. O amor de Deus está em você, vamos saber na hora que você tem possibilidade e não se compadece de quem está passando necessidade. Fica evidente. Então parece muito, gente, parece até simples. É só olhar quem não se compadece e saberemos em quem está o amor. Essa é a proposta da Bíblia. Sabemos que entender a realidade espiritual é muito complexo. Nós não vemos, mas ver aquele que não se compadece de alguém verdadeiramente em necessidade, tendo possibilidade, então eu tenho o recurso, a pessoa está em necessidade, não me compadeço, está decretada, a Bíblia deixa claro. E Jesus, nos evangelhos, deixa isso claro e evidente. Você está enganando a si mesmo, se você não se compadece, tendo possibilidade, tá? Estamos deixando isso claro. E vendo alguém padecendo necessidade e você não se compadece, o amor de Deus não está em você. E aí, encerra essa reflexão aqui, no versículo 18, alguém pode ler? Não amemos de palavra, nem de boca. Adianta só falar que ama? Bela resposta. Adianta só falar que ama? Tente no seu casamento só falar e agir contrário a isso. Você vai ver a panelada na cabeça. Mas precisamos amar em ação e verdade. Em ação e verdade. Agindo, e que seja uma ação verdadeira. Ou seja, baseada na palavra, baseada na verdade, baseada em Cristo, baseada numa realidade espiritual transformada. Verdade é uma palavra muito profunda. Então, em ação e em verdade. Externamente e internamente. Então, também assim, não só a fé, não só o amor e tantos outros, mas o arrependimento também é interno e externo. A redação do ponto 3 começa assim: esse arrependimento salvífico é uma graça evangélica. Ou seja, estamos falando daquele pacote de benefícios que você tem na assinatura premium grátis, dada por Cristo, está o arrependimento. Está o arrependimento. Então, ele não é criado por nós. Você não cria o seu arrependimento, não é você que torna verdadeiro ou operacionaliza o arrependimento na sua vida. Não é você, vem de Cristo aplicado pelo Espírito Santo. Então, é uma graça evangélica, ou seja, por meio do evangelho, por meio do que Cristo fez e veio a nós nessa mensagem do evangelho, é através disso e conhecendo essa graça que o Espírito Santo derrama essa graça do arrependimento sobre nós. Arrependimento que é chamado aqui arrependimento salvífico. Por quê? Há arrependimentos não salvíficos em sua vida. Há remorsos
e demais tristezas, arrependimentos que não tem nada a ver com salvação, mas temos esse arrependimento que fique claro, estamos falando do arrependimento salvífico. Vamos fazer a leitura de Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Não é curtinho, mas alguém pode fazer a leitura? Zacarias 12:10. Ou seja, está falando sobre essa tristeza, está falando sobre esse arrependimento dos atos. Mas isso acontece o quê? Quando Deus derrama. Deus derrama um espírito de ação de graças e de súplicas. Aí sim, eles olham o que fizeram e se arrependem, lamentam amargamente. Então, imaginem, se Deus não derramasse sobre nós esse espírito de ação de graça e súplicas, nós nos orgulharíamos de nossos pecados. Nós permaneceríamos até o momento de o vermos inflexíveis, rígidos, sem curvar os nossos joelhos perante Jesus, sem nos arrependermos do pecado. Nós permaneceríamos assim até o final, como crianças rebeldes, obstinadas. Mas, a partir de que Ele derrama sobre nós esse Espírito, nós choramos, lamentamos amargamente, olhando para a cruz. E Atos 11:18. Alguém pode ler Atos 11:18. Bom, aqui o enredo é de surpresa, por causa de Deus conceder o seu Espírito Santo e for manifestado em frente a judeus, naqueles tempos pós-Pentecostes, e o evangelho expandiu para fora também de Jerusalém, para gentios, e quando viram as obras do Espírito nos gentios, eles se maravilharam. Louvaram a Deus, e Deus concedeu arrependimento. Olha, não precisava nem de muita discussão teológica, para eles não correrem nenhum risco de falarem, olha, eles se arrependeram por eles mesmos. A sua própria razão chegou à conclusão que está certa a nossa crença, e eles providenciaram arrependimento para eles mesmos, segundo a liberdade de arbítrio deles. Não, eles simplesmente falaram, Deus concedeu a eles também. Deus concedeu a eles. Então a surpresa é Deus ter concedido a eles, e o louvor é a Deus que concedeu o arrependimento aos gentios, a nós. Bom, a menos que você seja judeu. Continuando. Arrependimento concedido, pelo qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo, feita sensível aos múltiplos males do seu pecado. Então, estamos falando deste arrependimento que é concedido, e pelo qual uma pessoa, pelo Espírito Santo, feita sensível. Naturalmente, somos insensíveis. Naturalmente, somos endurecidos pelo pecado, insensíveis aos males, ou como diz, múltiplos males do pecado. Então, vamos lá, Mateus 13, 14
a 16 diz, acompanhem: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Tem aqueles que ouvem, estão junto com os que desfrutam do Evangelho, mas eles ouvem e nunca entendem. Estão junto com as pessoas que entendem o que é a salvação em Cristo, mas nunca entendem. Vendo tudo o que vem, não percebem. E ele está falando de pessoas aqui, os judeus, que estavam vendo os milagres de Cristo, que estavam ouvindo as palavras de Cristo, e mesmo assim permaneciam insensíveis aos seus pecados. Então, o coração do homem, por causa do pecado, se torna insensível. Lembremos quando isso aconteceu, porque o coração do homem é rígido, insensível. Desde o começo é assim. Que começo? Gênesis 2, 3. Porque a partir da queda se tornou insensível. Não desde a criação, mas desde a queda. Desde a queda. Vamos abrir lá. Nem precisa abrir, eu vou ler aqui. Estamos em Gênesis 2, que a ordem é qual? Deus anunciou o seguinte: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nós temos uma liberdade imensa, mas uma ordem foi feita e deixado claro, vai ter consequência. O pecado tem uma consequência terrível, o pecado tem uma sentença terrível. Então, era para olhar para o pecado e entender sua consequência. O que a serpente fez? A serpente disse: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a ideia da serpente é justamente insensibilizar ao mal do pecado. Certamente não morrerão. Pequem, porque não tem essa consequência, não. Pequem, não existe mal vindo junto com esse pecado para vocês. Então, a intenção da serpente era insensibilizar aos males do pecado, promovendo o engano e o pecado. A mentira inclui prometer olhos abertos, quando na verdade os olhos ali se fecharam. Então, somente o Espírito Santo de Deus pode abrir novamente os nossos olhos. Cegados a partir do pecado, cegados para os males do pecado, somente o Espírito Santo para abrir os nossos olhos dos males do pecado. E aí nós podemos nos regozijar nesse texto que nós lemos em Mateus 13, no versículo 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Somente o Espírito Santo para tornar alguém sensível, abrir os olhos e os ouvidos. Eu lembro que nós cantávamos de uma cantata antiga, e as mulheres depois passaram a, em grupo, cantar bastante aquela canção. Abre meus olhos, eu quero ver Cristo. Mais para frente. E os meus ouvidos desejam ouvi-lo.
canção era entonada a Deus, clamando: abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Nós queremos ver, ouvir Cristo. Também é cantada essa questão, essa postura de entender que foi abertos os ouvidos, por exemplo, na ótima canção, né? Amazing Grace. Espetacular, incrível, estupenda graça. Não tem uma tradução que eu considero adequada, acho que quase ninguém. Mas, was blind but now I see. Eu fui cego, é isso, né? Fui cego, mas agora eu vejo. É aquela celebração de que Deus abriu os nossos olhos. Deus abriu os nossos olhos. A partir de que nós temos do Espírito Santo essa abertura de olhos, nós olharemos para o nosso pecado. E o texto continua: pela fé em Cristo, humilha-se por ele com a tristeza segundo Deus. Então, com os olhos abertos, nos escondemos em Cristo. Com os olhos abertos, nós corremos para Jesus. Imagine quão terrível é para o pecador ter os seus olhos abertos para o seu pecado, realmente conhecer os seus males e não conhecer Jesus. Saber os seus vícios, os seus pecados, os seus erros, o destino dos seus erros, a punição justa pelos seus erros e não conhecer Jesus. É simplesmente uma aflição da alma durante toda a vida. Porque é você conhecer todos os seus problemas sem existir solução. E aí você tentar, pelas suas próprias mãos, melhorar ou tentar solucionar, isso é uma carga terrível que levará simplesmente ao inferno, mas não a uma solução efetiva. É por isso que, ao abrir os nossos olhos, nós vemos Cristo. Nós enxergamos em nós o nosso pecado, mas nós solucionamos, né? É solucionado o problema do nosso pecado em Cristo. Com os olhos abertos, vemos a Cristo e nos lançamos nele. Por isso que nós cantamos também, né? Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei. Depois nós, nessa mesma canção, cantamos: mas então percebi meus pecados, eu vi sobre mim o castigo. Só que a solução, mas depressa fugi. Qual que é depois a frase? É isso. Em Jesus me escondi. Estava cego, enxerguei, e a partir de que eu enxergo, corro para Cristo. Esse é o processo de salvação. Fujo para Cristo, me escondo em Cristo. Essa fé em Cristo vai ter um passo importantíssimo: tristeza pelos pecados, em humilhação. Vendo os pecados, nos entristecemos por eles. É óbvio que essa salvação produz sim tristeza, mas uma tristeza segundo Deus, que é o processo de transformação através do arrependimento. Isso gera alegria eterna. Então não há se comparar alegria e tristeza, porque a alegria é uma alegria eterna, enquanto a tristeza é uma tristeza pontual pelos nossos pecados. E vai existir em arrependimento durante a nossa vida, mas a nossa alegria é eterna. Então, continuando, o texto diz: odeia seu pecado e aborrece a si mesmo. Então essa tristeza, segundo Deus, no qual a gente passa a odiar nosso pecado e aborrecer-nos a nós mesmos. Ou seja, odiar aquela pessoa falha que nós éramos e que ainda existe em nós. Ainda existe em nós. Então, precisamos frisar isso. Há um ódio envolvido na salvação. Um ódio para com o pecado. Ódio para com o pecado. Isso é operado em todo salvo. Então, ele passa a odiar sua velha natureza, seus costumes perversos, com vergonha de seus pecados. Ninguém se apresenta orgulhoso de si mesmo à cruz.
A cruz representa o nosso fracasso sendo colocado nas costas do Cordeiro perfeito de Deus. A cruz, se você enxerga a cruz, você enxerga o seu fracasso, o fracasso das suas obras, o fracasso que está em todo o seu pecado, e representa o justo morrendo em seu lugar. Não tem como você verdadeiramente enxergar a cruz orgulhoso de si. Os versículos que dão base a isso, Ezequiel 36, 31. Ezequiel 36, 31. Alguém pode ler? Eu acho fantástico como Ezequiel é coach aqui, né? Ele vai falar para você ter nojo de si mesmo. Acho que vai contra uma pancada de autoajuda de hoje em dia, né? Eu falo coach assim, gente, com um tipo de coach atual em mente, tá? Não é essa palavra em si não tem problema, tá? Tem outros casos. Mas a autoajuda que foca no orgulho de si mesmo, bom, passa um pouco longe desse versículo. Por quê? Lembrando-se dos seus maus caminhos, das suas ações ímpias, vocês têm nojo de si mesmos. Isso é processo de salvação. Você tem nojo de você mesmo. Já aconteceu com você, não precisa responder fisicamente, tá? Só dentro de você. Mas aquele momento em que você percebe que você cometeu erro, um erro que você já se arrependeu. Você caiu de novo. Você mentiu de novo, você pensou aquela imundície de novo, você fez algo que você mesmo odeia de novo. E você tem nojo de você mesmo. É isso que ele está falando, quando você tem em mente o seu mau caminho, você tem nojo de você mesmo por causa das iniquidades. Não confunda, não estou colocando você, salvo em Cristo, um ser completo nojento. Não! Você foi restaurado em Cristo. E você é um filho de Deus. Então Deus te colocou o Espírito dele dentro de você e num patamar de a quem ele se entregou por você. Por causa do amor dele, algo inexplicável em sua totalidade. Então, não estou falando da nova criatura que há em Cristo, e essa cheia de bênçãos reinará com Cristo para todo sempre. Estou falando daquele velho homem pecador, que há de ser eliminado, está com prazo determinado de validade, e que vai ser extinto, graças a Deus. E a sua identidade em Cristo será eterna, e sem pecado, e sem pecado. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, aqui está citando o 11, se eu não me engano. Não leremos o 11. 9 e 10, tá? 2 Coríntios 7, 9 e 10. Alguém pode ler? E o próximo também. Agora sim. Era só ter adicionado 10, tá? Não sei porque eu me confundi assim. O 11 para mim era outro. Vou ver depois, mas eu garanto que o 11 para mim era outro. Bom, a tristeza segundo Deus leva à
vida. Leva à salvação, leva aos céus, e não a simplesmente remorso. A tristeza do mundo produz morte. Não é ser triste em si, não é ficar lá se remoendo e se lamentando, ó vida, ó céus, ó azar. Não é isso o cristianismo. Mas é uma tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus. Tem gente que lembrou dessas frases aí. Essa tristeza segundo Deus produz dedicação, desculpas, indignação, temor, saudade, preocupação, desejo de ver a justiça feita. Transforma. Olha que interessante, saudade. Aqui neste enredo, saudade até de Paulo, saudade do que aquele primeiro amor, do que é viver o arrependimento, até saudades da pátria que nós vamos conhecer. Pois bem, esse é o verdadeiro arrependimento e o que ele opera em nós. Continuando essas operações desse arrependimento, que em primeiro ponto é tristeza, mas não para na tristeza, tá? Não para na tristeza. Também tem o correr para Cristo. Tristeza pelos pecados, mas solução dos pecados em Cristo envolve quais ações? Continuando nossa redação do ponto 3, orando por perdão. Orando por perdão. A tristeza, segundo Deus, gera pedido de perdão, súplicas pela graça e misericórdia de Deus. Lembrem-se, num dos pecados a gente citou na última aula como exemplo de pecado, Davi também, coitado, tanta coisa que ele fez fantástica, a gente só foca no pecado dele. Mas é justamente porque a Bíblia não quis mostrar um super rei que não é Jesus. Qualquer rei que não é Jesus, por mais que seja um homem santo de Deus, vai cometer pecados e, neste caso, como é um homem de Deus, vai se arrepender. Vai buscar Deus no seu arrependimento. E aí ele não fica apenas triste por seu pecado, mas o Salmo 51, que demonstra esse arrependimento dele, o belíssimo Salmo 51, versículos de 1 a 3, ele expõe qual é a atitude dele dentro ainda desse processo de arrependimento. Ele volta-se para o Deus dele e diz, Salmo 51, de 1 a 3, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então, dessa forma paralela, nós temos a misericórdia sendo pedida a Deus, ou seja, o apagar das transgressões. Como alguém comete algo tão terrível e quer que apague assim? Nem o Twitter deixa isso acontecer. A pessoa vai lá e comete o seu erro, todo mundo quer lembrá-la sempre do seu erro. É uma atitude nossa, de pecadores, ficar acusando do pecado, é inspiração do próprio Satanás em nós. Ficar acusando de pecados já arrependidos. Em Deus a gente busca algo totalmente diferente. Apaga as minhas transgressões. Deletar completamente, anular completamente, fazer inexistir. Fazer inexistir. É aquilo que a gente canta, que deveria gerar em nós uma emoção concernente com aquilo que nós cantamos. Alvo mais que a neve. Tem noção virar para um pecador que nem eu, Tiago, e poder cantar a partir de, junto com os irmãos, ser participante do sangue e do pão e falar, mais branco do que a neve, mais branco do que a neve, mais branco do que a neve. Acho interessante repetir 3 vezes. A Bíblia nos ensina isso, mas a gente ignora tantas vezes. Sim, neste sangue lavado, ou ser, né? Ser neste sangue lavado, mais alvo, mais branco do que a neve, serei. Então essa é a nossa confiança, o pedido de que Deus apaga as transgressões. Como diz o profeta, ele lança no oceano, dela ele não se lembra mais. O salmista continua,
Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. A situação do pecador de reconhecer o seu pecado e de que o pecado acompanha, mas o pedido para lavá-lo, o pedido para purificá-lo, porque existe perdão em Deus, existe purificação em Deus. Isso é o poder de Deus, o poder do amor de Deus, de transformar, de mudar. O clamor por perdão é a necessidade do pecador. Não há clamor, não há arrependimento, não há salvação. Entenda, se não há clamor, não há arrependimento, não há salvação. E nós clamamos? Eis a pergunta. Nós, igreja, nós clamamos. Considere as orações da igreja. Nós clamamos. Por vezes, graças a Deus, sim. Nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar a Deus. Entenda, tem o seu momento, e eu acho interessante, e a Bíblia mostra que devemos lançar todos os nossos anseios a Deus. Só que será que estamos viciados demais em lançar alguns anseios específicos? Eu estou parecendo um sino que retine, né? Sempre falo disso. Mas, por que as nossas orações, às vezes, são só saúde, 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 saúde? Porque nossos pedidos, olha, conheço um primo com câncer, um vizinho que doeu a perna, um outro que está ruim. A gente está parecendo os judeus lá que só levava para curar e saia fora. Está curado, está bom, só quero isso de Cristo. Só quero saúde. Está parecendo que a gente considera o que o cara do Fantástico falava, né? Saúde e paz. Saúde e paz, Deus, o resto eu corro atrás. Está parecendo isso. Então nós não podemos deixar de suplicar, de clamar a Deus por perdão de pecados. Como nós fizemos essa manhã, para que não caiamos. Nós precisamos clamar a Deus para que nós estejamos sempre em arrependimento. Precisamos suplicar perdão a Deus. E não foi uma vez só na nossa vida, mas isso vai continuar, apesar de ser o ponto 4. Mas nós precisamos clamar, suplicar a Deus. O pecador derrama suas súplicas a Deus com todo o seu coração, derramando suas forças com desespero em si mesmo e esperança em Cristo. Desespero em si, esperança em Cristo. É aí que nós derramamos toda a nossa força. E, finalizando a leitura aqui, e pela força da graça, com propósito e esforço, interessante, pela força da graça, mas com propósito e esforço. Entenda, a responsabilidade nossa caminha, obviamente, com a soberania de Deus. A gente depende da graça, mas isso vai frutificar em nós propósito e esforço. Através do quê? Claro, através dos suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Então, ao clamar pela graça, nosso coração está inclinado por Deus a lutar para agradá-lo. Nosso coração, quando clamamos por graça, ele está inclinado por Deus a lutar para agradá-lo. Nós precisamos lutar para obedecê-lo, lutar para agradá-lo, lutar com todas as nossas forças contra o pecado, para agradar a Deus. Essa inclinação faz parte, aquele que está orando para lutar contra o pecado, essa própria oração já é fruto da inclinação do Espírito Santo de Deus, para que ele lute contra o pecado. E ele coloca suas forças na graça de Deus. Então, essa inclinação operada pelo Espírito Santo, nós, supridos pelo Espírito Santo, somos levados a desejar agradar a Deus em tudo. A gente vê esse exemplo, na Bíblia, claramente em Zaqueu. Lembram Zaqueu? Pois bem, Zaqueu se arrependeu do que ele estava cometendo, de fraudes?
Sim, qual que é a vontade dele? Agradar Jesus. Isso envolve o bolso dele gigantescamente. Por quê? O que ele fez? Quando ele viu que ele tinha defraudado pessoas, para agradar Jesus, ele já começa a não ter valor pelos bens que ele tanto passou o tempo focando e até pegando de pessoas indevidamente. Mas ele vai lá e promete devolver, restituir 4 vezes. Quando ele mostra que aquilo já não tem mais valor para ele, Cristo é o valor dele, e ele quer agradar a Cristo, o que Jesus diz? Hoje houve salvação nesta casa. Então, nós temos esse arrependimento, o processo do arrependimento, como uma tristeza pelo pecado, como o esconder-se em Cristo e desejar a partir disso agradar a Deus, desejar agradar a esse Cristo que nos deu a salvação. Aí nós estamos falando do arrependimento para a vida, para a salvação, o arrependimento salvífico, esse arrependimento que está nesse pacote de benefícios que nós ganhamos em Cristo. Vamos ler os versículos. Salmo 119, versos 5 e 6. Alguém pode ler? Salmos 119, 5 e 6. Então, o desejo aqui do salmista é: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência. O desejo é obedecer, o desejo é, quando ele olhar para a lei do Senhor, não ficar decepcionado consigo mesmo. Então, ele não quer olhar todas as vezes para a lei e ficar decepcionado com as suas atitudes. Então, o desejo dele, por mais que várias vezes da vida nós vamos, ao compararmos com as Escrituras, vamos sim nos decepcionar com nós mesmos, nosso desejo é seguir, obedecer, viver e cada vez mais. O desejo é firmar-se em obediência. E, por fim, também o Salmo 119, versículo 128. Então, a nossa mente passa por uma mudança total e a gente, reconhecendo a justiça em Deus, odeia o caminho da falsidade, odeia o caminho que não é de Deus, odeia os nossos pecados, tudo aquilo que desvia do caminho de Deus, mas honra os preceitos de Deus. Algum comentário, pergunta ou algo a ser compartilhado? Vamos nos colocar de pé então, fazer a leitura final deste ponto 3, antes de orarmos e encerrarmos a aula. Vamos fazer a leitura deste ponto 3 a uma só voz? Leiamos. Amém. Vamos orar. Gracioso Deus, nós louvamos por Tua misericórdia e Teu amor para conosco, amor que nos resgatou, amor que apontou os nossos pecados e nos fez nos entristecermos por nossos pecados, por nossas falhas, odiar o pecado. E, ó Deus, por mais que ainda pequemos, que haja em nós fruto de arrependimento,
de tristeza pelos pecados, a tristeza não como um remorso deste mundo, mas essa tristeza segundo Ti, ó Deus, segundo o Teu poder e segundo o Teu Espírito, que faça-nos afastar, ter nojo do pecado e do nosso velho eu, mas nos agarrarmos a Cristo, nos socorrermos em Cristo, confiarmos somente na cruz vazia de um Cristo que ressuscitou e pagou o preço por nosso pecado, aceito por Ti, ó Deus. Ó Pai, que nós tenhamos consolo, conforto e esperança somente em Cristo, e este seja o fruto do nosso arrependimento. Que nós tenhamos uma vida esforçada para agradá-lo, mas somente pelo suprimento do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.